Bom, nosso tema é a emenda constitucional número 1 de 1969. Né? Essa emenda constitucional que também é entendida como sendo uma nova Constituição. A corrente majoritária entende, né, que é uma nova Constituição por não se tratar de uma emenda, e sim de uma nova Constituição. Né? A gente tem o texto totalmente alterado, né? A gente alterou, a gente vê a alteração total de texto, inclusive ela revoga toda a Constituição de 1967 e se transforma numa nova Constituição. Ela seria uma Constituição outorgada, né? E além disso, o constituinte originário não é aquele constituinte que tem o poder, não é aquele constituinte que tem poder para legitimado para fazer essa Constituição. É um constituinte, enfim, que simplesmente vai lá e no canetaço revoga totalmente a outra Constituição e diz que agora a nova Constituição é essa. Bom, a gente tem que pensar o contexto histórico em que ela se deu, por que ela se deu assim. A gente tem em 64 o golpe militar, né? E desde ali até 69 nós tivemos 5 atos institucionais. Esses atos institucionais, eles são atos que foram aumentando na medida que foram criados a repressão do regime, né, que dizia que veio para colocar ordem no Brasil, combater o suposto comunismo e assim por diante. Então, neste contexto já de um regime autoritário, surge, né, é coroado esse contexto é coroado, enfim, esses momentos, esses 5 atos são coroados com a emenda constitucional de 1969. Então, ela surge numa crescente do autoritarismo do regime, né? E ela vem institucionalizar esse autoritarismo. Ela mantém a relação de forma de Estado e governo, formalmente falando, ela manteve, né? Manteve o Brasil como uma república federativa, manteve os entes federados, os estados, municípios, né? Então a gente teve uma república federativa sob um presidencialismo, né? Um presidencialismo com poderes altamente concentrados. Então esse presidencialismo tinha uma centralização no presidente, que era um presidente indicado, né? Era um presidente que, enfim, era escolhido provavelmente entre os generais, né? Então essa organização de Estado, separação dos poderes também permaneceram como são hoje, também permaneceu formalmente lá. Formalmente, mas na prática ela não se manteve, né? A gente sabe que quem governava era a centralização, o poder centralizado do executivo. Então a gente não tinha, naquele momento, nós não tínhamos então a separação plena dos poderes, então os pesos e contrapesos, como a gente pensa a Constituição hoje, eles não funcionavam, né? Então o governo era centralizado totalmente na figura do presidente. Essa Constituição, ela foi uma Constituição que acabou atacando muito os direitos e as garantias fundamentais, né? Os direitos fundamentais, esses de livre manifestação política, né? Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, né?
manifestação pública, todos esses direitos de manifestação, de se expressar, de questionar, né? Expressar também seria questionar, de denunciar, foram suprimidos, né? Neste período. Então ela deixou de ser um instrumento de garantia de direito, né? Para como era, né? A Constituição de 46, que previa a garantia desses direitos, né? Então a gente teve uma mudança bastante drástica, né? E pensando do ponto de vista democrático, um retrocesso em relação à Constituição de 46. Porque a Constituição de 46, ela, além de garantir esses direitos, ela permitia uma das outras coisas fundamentais da democracia, que é o direito da população regularmente ir lá e escolher os seus representantes. Essa Constituição de 69, ou Emenda Constitucional, como queiram chamar, ela simplesmente acaba com isso que existia na Constituição de 46. Né? Liberdade de escolher os representantes do Executivo do Estado, ou das principais capitais, ou das principais cidades do Brasil, né? As capitais do Brasil, por exemplo. Então foram todos retirados dessa Constituição. Então a gente vê que na prática a Emenda Constitucional número 1 de 69, ela veio para reduzir a capacidade, reduzir, obviamente, a democracia, mas também diminuir a liberdade de expressão, o poder de controle da população, né, centralizando na mão de uma ou poucas pessoas, né, o poder político. E a gente sabe que a gente sabe da dificuldade do que acontece quando a vontade do povo, enfim, acaba não prevalecendo, né? Que é uma diminuição de direitos, né? De toda forma, de toda ordem de direitos. Então, a Constituição de 69 durou até 85, e no que diz respeito a regime democrático, foi uma das fases terríveis da nossa história, né? A gente teve outras, né? Nós tivemos a escravidão, mas talvez essa é